e o tema de hoje é Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. Bom, a gente tem que ter a noção que a febre aftosa no Brasil ela já está em fase final de erradicação, né? Então, o Ministério da Agricultura, mediante a inexistência de circulação viral, estabeleceu um planejamento de retirada da vacinação. Para que vacinar contra uma doença se não existe mais circulação desse patógeno nas criações, nas populações? Então, o Ministério da Agricultura fez um planejamento de suspensão de retirada dessa vacinação. A gente vai falar sobre isso nos próximos slides, que é o plano estratégico. E mediante a uma nova situação epidemiológica, né, de não circulação do vírus, a legislação do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, né, ela teve que ser modificada, porque anteriormente nós tínhamos a possibilidade de ainda a ocorrência da febre aftosa aqui no Brasil. A gente tinha a possibilidade de circulação de vírus ainda no Brasil, só que essa já não é mais a nossa realidade. Então, frente a isso, o Ministério da Agricultura revogou a antiga instrução normativa que falava a respeito dos procedimentos técnicos para prevenção e controle da febre aftosa e atualizou, publicou uma nova instrução normativa já prevendo essa nossa nova realidade de um país sem circulação, de um país onde todos os estados terão, num futuro muito próximo, a mesma classificação sanitária de livre de febre aftosa sem a vacinação. Hoje nós temos Santa Catarina classificada como livre de febre aftosa sem vacinação, sem a execução da vacinação, a condição de febre aftosa erradicada, e nós temos todo o restante do país, fora Santa Catarina, classificados como livre com vacinação. Então, nós estamos a um passo da classificação, da melhor classificação que um país pode ter, que é a livre, né, todo o seu território livre de febre aftosa, sem a execução da vacinação. Então, é um pouco disso que a gente vai falar nos próximos slides. Então, nos próximos slides, são textos do site do Ministério da Agricultura, depois a gente para comentar. Então, leiam os próximos slides.
eu já falei antes, o Brasil ele tinha até há poucos anos atrás ainda a condição de algumas áreas do país ainda consideradas como endêmicas ou não classificadas como livres de febre aftosa. Então, em 2014, essa era a nossa situação. Nós ainda tínhamos Amazonas, Roraima e Amapá ainda como estados com risco para a febre aftosa. Em 2018, nós recebemos a certificação da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, com a classificação de todo o território nacional como livre de febre aftosa. Lembrando que Santa Catarina já era classificada internacionalmente, né? Já era considerada como livre sem vacinação, e nós tivemos todo o restante do território classificados agora como livre, com a utilização da vacina. Esse processo de erradicação da febre aftosa no Brasil, ela não é uma ação individual. Nós temos o Plano Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa, que é um plano coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? Pode até achar estranho o que um órgão da saúde está envolvido com uma doença da agricultura. É que, na verdade, nós temos o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que é localizado aqui no Brasil, no município de Duque de Caxias. Ele centraliza esse planejamento de organização das ações em toda a América Latina para a erradicação da febre aftosa. Então, não é só o Brasil que está atualmente executando as atividades para erradicar a febre aftosa. Nós temos todos os nossos países vizinhos também trabalhando e executando essas atividades que a gente vai comentar, né? Então, a partir dos próximos anos, se tudo der certo, até 2030, daqui, né, nos próximos 10 anos, nós teremos a América do Sul e a América Latina, né, América Central, toda classificada como livre de febre aftosa sem a vacinação. Temos ainda um único problema, que é a Venezuela, por causa da sua condição política e econômica, né? Cheia de problemas. A Venezuela ainda não está conseguindo desenvolver essas ações, né? Mas ela tem todo o apoio e a colaboração dos outros países vizinhos para executar essas ações. Então, o plano estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, né, esse nome hoje, a gente vai falar nos próximos slides, né, o Programa Nacional já não é mais de erradicação. Agora o programa, ele chama, a partir da publicação da nova instrução normativa, ele chama Programa Nacional de Prevenção da Febre Aftosa, né, porque a partir do momento que nós já estamos prestes a atingir a erradicação, né, nós não temos mais que ter o nome erradicação no nome, e sim somente prevenção. Então, o Brasil ele foi organizado em 5 blocos, né? Em cinco blocos. O bloco 1, com Acre, Rondônia e municípios do Mato Grosso e Amazonas, né? Então, eles são reunidos, essas áreas geográficas são reunidas por mesmo tipo de comércio, algumas são características comuns de criação, comercialização, fluxo de animais, etc., né? Então nós temos o bloco 1, representado por esses estados e os municípios desses estados, o bloco 2 com Pará, Amazonas, Roraima e Amapá, o bloco 3, né, que vai
que pega os principais estados do Nordeste e também o Maranhão. O bloco 4 com praticamente todo o Sudeste, o Centro-Oeste e alguns estados do Nordeste, e o bloco 5 com os estados do Sul. Então, por que eu estou falando a respeito desses blocos? Existe um planejamento de execução de ações preparatórias, né, que cada estado tem que cumprir, e a partir do momento, e eles têm um prazo para esse cumprimento dessas ações. Por que tem um prazo? Porque existe todo um planejamento de retirada da vacinação que começa com o bloco 1, dá sequência com o bloco 2, continua com o bloco 3, com o bloco 4 e com o bloco 5. Então existe um cronograma a ser cumprido, aonde os blocos executam as ações preparatórias para a retirada da vacinação, comunicam a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, sobre a suspensão da vacinação a partir de uma determinada data, e a partir desse momento ocorre um processo de vigilância nesse território, sorologia, para verificar se esses animais eles se infectaram ou se tem circulação de vírus nesses rebanhos. A partir do momento que, após uma verificação intensa desse território, os resultados são promissores, não há circulação viral, né? Se faz essa conclusão após as análises das informações, a Organização Mundial de Saúde Animal é comunicada. E não só comunicada, e existe a solicitação para a OIE de classificação dessa área, né? Eu estou sempre apontando para o bloco 1 porque é o bloco inicial, é onde a gente já tem ações já executadas, né? Mas tudo que eu estou falando serve para cada bloco. Então vai ocorrer a solicitação do Ministério da Agricultura à OIE de classificação dessa nova área como livre de febre aftosa sem vacinação. Então isso vai acontecer primeiramente no bloco 1, depois o bloco 2, bloco 3, bloco 4 e bloco 5. Tá? Então esse é o planejamento, e esse é um planejamento para acontecer, né, até 2026. Claro que com a pandemia, claro que às vezes nem tudo sai como planejado, esse 2026 pode se alongar um pouco, mas a gente já tem resultados já muito bons, já colhidos pelos estados e pelo Ministério da Agricultura. Né? Então, qual é o objetivo geral do plano estratégico? Criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre de febre aftosa e ampliar as zonas livres. Né? Então a gente tem a zona livre, hoje principalmente Santa Catarina, né, sem vacinação, e a gente vai ampliar as áreas para galgar novas áreas com essa mesma classificação de livre, né, sem vacinar, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos e à sociedade brasileira. A gente tem que lembrar que nós temos o maior rebanho comercial do mundo, somos o maior exportador de carnes do mundo e temos esse resultado ainda sem a classificação de livre sem vacinação. Né? A partir do momento que nós tivermos essa classificação, nós podemos valorizar o nosso produto interno e melhorar o preço da tonelada no mercado internacional. Então a gente vai ter um benefício direto aos produtores, aumentando o seu rendimento, e a gente tem que lembrar que não é só o produtor que ganha, nós temos toda uma cadeia produtiva. Então o produtor
ele usa vermífugos, ele usa ração, ele usa sal mineral, ele faz cerca, ele usa sêmen, usa embriões, tem o trabalho do médico veterinário, do zootecnista, do agrônomo, e toda esse efeito dominó, essa cadeia de produção. Então não é só o produtor que ganha, a economia nacional ganha, todos os setores ligados à agropecuária e à produção nacional ganham, e quem ganha também é o consumidor brasileiro, né? Que nós temos aí uma garantia, né, da produção e do consumo de um produto de alta qualidade. Quais são os objetivos específicos? Tornar o país livre de febre aftosa, sem vacinação, com reconhecimento internacional, de forma gradativa e regionalizada, considerando as condições epidemiológicas, geográficas, político-econômicas, institucionais e técnico-operacionais, preservando a condição conquistada. Então, vamos lá. Conquistar a classificação de livre sem vacinação, né? Ela é trabalhosa, mas não é difícil. Muito mais trabalhoso vai ser a manutenção dessa condição. Então, o plano estratégico e a nova legislação do programa de prevenção da febre aftosa estabelecem as ações para justamente garantir a manutenção do status recém-conquistado. Fortalecer as medidas de prevenção e redução das vulnerabilidades para a febre aftosa em todo o país, né? Aprimorar as capacidades do Serviço Veterinário Oficial em todo o país, priorizando as regiões mais vulneráveis, além daquelas com as melhores perspectivas de avanço para o estado de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Aprimorar as capacidades do Serviço Veterinário Oficial. Então o serviço está sempre sendo valorizado, capacitado, né, e melhorado para execução e a garantia da manutenção desse status. Fortalecer as parcerias público-privadas, ampliando a participação comunitária no processo decisório e nas ações de prevenção da febre aftosa em todo o país, para garantir a sustentação técnica, política e financeira das ações do programa. É aquilo que eu falei, não é só o produtor rural que ganha, né, financeiramente. A gente tem toda uma cadeia produtiva que ganha. Então, existe o interesse dos frigoríficos, existe o interesse das fábricas de ração, das indústrias de medicamentos. Então, todos esses setores e até os de consumidores, eles estão cada vez mais engajados e sendo solicitados a participar desse processo decisório, né? Contribuir para a modernização das ações de defesa agropecuária e, por conseguinte, o fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, né? Então, cabe ao Ministério da Agricultura e aos parceiros comerciais da iniciativa privada, né, contribuir para essa modernização, sustentar financeiramente, contribuir financeiramente para essa conquista, né? Quais são as diretrizes estratégicas do plano, esse plano de erradicação? Uma gestão compartilhada e participação social, a gente já comentou isso, né, com a participação do sistema agroprodutivo como um todo, o aperfeiçoamento da capacidade do Serviço Veterinário Oficial, a gente comentou, a regionalização das ações, então através da criação daqueles blocos, como a gente mostrou naquele mapa anterior. A sustentação financeira, garantida pelo Ministério da Agricultura, secretarias estaduais e iniciativa privada. Por isso, da participação de toda a comunidade, né? A adequação e fortalecimento do sistema de vigilância, então, para intensificação, melhoria do sistema, intensificação da vigilância. A gente tem aí todo um trabalho nas defesas agropecuárias estaduais para garantir plena capacidade de detectar e agir caso aconteça um novo foco.
Agilidade e precisão do diagnóstico, comentei, né, no item acima. Previsão de um imunógeno para emergências veterinárias, é o que eles falam de banco de vacinas. A partir do momento que o Brasil ele vai suspender a vacinação, nós ficaríamos, vamos lá, tá me faltando a palavra, a gente ficaria vulnerável à ocorrência de um novo surto, né? Então, se um novo surto, qual seria a decisão? Vacinação perifocal, né? Mas nós não temos mais vacinas. Então, o Ministério da Agricultura, junto com a iniciativa privada, está viabilizando a criação desse banco de vacinas para utilização em alguma situação emergencial. Temos a cooperação internacional, já que temos vários países participando, nós temos reuniões frequentes, semestrais, anuais entre os países para manutenção e para discussão das ações individuais de cada país e as ações regionais dentro do nosso continente, né? E uma coisa muito importante, a questão da educação e comunicação social. Isso é uma prioridade na nova legislação. A divulgação das informações, divulgação técnicas, informações, não só para produtores, mas para toda a sociedade, para entender o que está acontecendo e para colaborar, né, para trabalhar como parceiro. Então aqui, ó, gestão compartilhada e participação social, para trabalhar como um parceiro nessa retirada da vacinação e na execução das ações pós-retirada, né, que a gente vai ter que, a partir daí, ter uma nova mentalidade, uma nova forma de participação da sociedade nesse processo todo. Então, o plano estratégico, ele possui 16 operações básicas. Aqui está bem pequenininho, mas no site, no link que a gente fornece para vocês junto com a aula, existe o link para o plano estratégico. Então, cada ação dessas, são 16 divididas em 4 blocos, cada ação dessa tem que ser executada por cada estado para ele estar apto a retirar a vacinação, né? Então o estado do Rio de Janeiro está a pleno vapor, tentando cumprir, né, executando as ações e tentando cumprir com toda a agenda estipulada, né? Eu faço parte do plano gestor para a suspensão da vacinação, como um consultor da universidade, né, para o serviço oficial e para o Ministério da Agricultura aqui do Rio de Janeiro. Eu e outros professores, né, e outras pessoas do sistema produtivo, e a gente tem reuniões quase que semanais para discutir o desenvolvimento dessas ações. Então o estado do Rio de Janeiro também está em pleno vapor para garantir o cumprimento de todas essas exigências, esses requisitos para a gente conseguir fazer a retirada da vacinação, né? Então o Brasil ele foi considerado, né, livre de febre aftosa, né, com vacinação em praticamente quase todo o país. E agora, mais recentemente, no plano estratégico, olha só qual é o planejamento, né? Então, naquela primeira área do primeiro bloco, né, fazer a proibição da vacinação a partir de 1º de maio de 2020. Ou seja, o primeiro bloco, o bloco 1, mais Rio Grande do Sul, que se adiantou, seria o último bloco, mas eles têm interesse econômico na retirada da vacinação, eles se adiantaram e estão juntos com o bloco 1 fazendo a suspensão da vacinação. Então, em maio agora foi suspensa e as atividades de vigilância agora vão se intensificar para fazer a avaliação do resultado dessa suspensão, né? Em
Em rosa, proibição da vacinação a partir de 1º de novembro de 2019. Paraná também já suspendeu. Então a gente vê que alguns estados tiveram uma iniciativa anterior ao planejamento, mas porque eles tinham muita necessidade, tinham muito interesse em adiantar. Então, já que nós estamos numa situação epidemiológica confortável, eles também conseguiram se adiantar e fazer as atividades antes. Então, a gente vê que o Brasil já está executando essas atividades, né, de suspensão. Bom, esperando o novo horizonte que a gente está vislumbrando, né, nos próximos anos, a legislação do regulamento técnico, né, as diretrizes gerais para a vigilância da febre aftosa, ela teve que mudar, né? A nossa instrução normativa, o nosso regulamento técnico anterior, ele ainda previa muito do seu texto numa condição de territórios ainda com áreas de risco, com áreas endêmicas, né? Áreas onde a gente ainda podia ter circulação viral. E hoje a gente já não tem mais isso. Desde 2018, o Brasil ele é considerado livre de febre aftosa. Então nós tivemos que organizar, adaptar e atualizar a legislação, né? Então o que aconteceu? Eu não vou ficar falando aqui da legislação item por item como é que né? A gente vai falar das principais alterações, o que a nova legislação trouxe, facilitando e melhorando o que estava previsto na legislação anterior. Então a instrução normativa buscou ser mais direta e simples, deixando detalhamentos técnicos para documentos complementares, como por exemplo manuais. Além de possibilitar a revogação de 20 atos normativos, ou seja, outras instruções normativas, outras portarias, outros documentos circulares, né? Então, olha aqui, 12 instruções normativas e 8 portarias foram revogados, e de atualizar outras 6 instruções normativas, né? Houve a mudança do nome do programa, mas com a manutenção da sigla. Então, hoje, o PINEFA, a sigla continua, mas o nome mudou para Programa Nacional de Prevenção da Febre Aftosa. Com o objetivo de criar e manter condições necessárias para garantir a condição de livre de febre aftosa por meio do fortalecimento dos mecanismos de prevenção e detecção precoce da doença. Lembra quando a gente fala e insiste com vocês em falar de notificação de doença, né? Notificação quando a gente observa sinais e sintomas compatíveis com doença vesicular. A gente não, toda vez que a gente vê um animal babando, mancando, com lesão na cavidade oral, a gente tem que notificar imediatamente. Então a gente está fortalecendo esse tipo de ação, né? Quais são as estratégias do programa? O alinhamento com os programas de educação e comunicação em saúde animal, a gente já comentou. Promoção e consolidação da participação da sociedade, aprimoramento e ampliação da participação do setor privado, aperfeiçoamento e atualização continuada do cadastro agropecuário. Essa é uma ação fundamental para o novo programa, para a nova legislação. Antigamente, para a circulação dos animais entre áreas de maior risco e menor risco, os animais eles eram avaliados, né? Eles tinham como ator principal. Então os animais eles eram avaliados sorologicamente, se fazia quarentena para eles entrarem de um lugar de maior risco para um de menor risco. Hoje a gente já não tem mais essas situações de maior e menor risco, né? Hoje o Brasil inteiro tem a mesma condição sanitária, então está se focando principalmente na atualização do cadastro agropecuário. O que é isso? Aquela propriedade rural que tem o seu cadastro,
né, que informa todo o seu rebanho, machos, fêmeas, idades, quantidades, né, faz o cadastro agropecuário eletrônico e mantém esse cadastro atualizado, essa propriedade hoje ela tem a liberdade para negociar, transportar animais para o restante do Brasil, para qualquer parte do Brasil. Né? A gente só vai fazer o comentário de algumas situações específicas porque Santa Catarina ainda tem um status diferenciado de livre sem vacinação. Mas praticamente o trânsito no território nacional ele é livre para aquelas propriedades que têm o seu cadastro atualizado. Né? Propriedades sem atualização de cadastro não têm a permissão, né, de transporte, e execução de algumas atividades por causa justamente dessa falta dessa atualização das informações sanitárias dessa propriedade. A implantação de análises técnicas e científicas contínuas na identificação das vulnerabilidades e da área de maior risco para ocorrência de doença, com a finalidade de orientar e reforçar as ações de vigilância e a utilização de estratégias de zonificação e compartimentação. Tá? Isso vai ser assunto para seminário. Olha aqui, falando do cadastro. Tá? Então, serão feitas campanhas obrigatórias de atualização cadastral das explorações pecuárias das espécies suscetíveis à febre aftosa. Né? Então, essa atualização ela vai ter que ocorrer. Toda a propriedade rural cadastrada no Serviço de Defesa Agropecuária vai ter que regularmente fazer a atualização do seu cadastro, inclusive com georreferenciamento, né, da sua propriedade, num sistema eletrônico. Esse sistema vai ficar disponível para todos os estados do Brasil. Isso vai ser importante, por exemplo, para quando for necessário fazer o transporte de animais entre estados, né, que a gente consiga, que o Serviço de Defesa Agropecuária do nosso estado consiga ter informações da propriedade rural de destino desses animais em outro estado. Por isso a importância de um sistema eletrônico de informações cadastrais das propriedades. Todas as propriedades vão ter que ir cadastradas e ter seus rebanhos atualizados. Né? O Serviço de Vigilância Estadual deverá ter os dados cadastrais das explorações pecuárias em sistema de informação eletrônico, auditável e com geolocalização dos estabelecimentos rurais. Quando da emissão da Guia de Trânsito Animal, é obrigatório que a origem e o destino estejam cadastradas no sistema de vigilância estadual. Quando o destino for fora da unidade federativa, deve ser realizada a consulta no destino, né, o estabelecimento rural ou abate. Então, a gente tem que consultar, o Serviço Veterinário Oficial tem que consultar para onde esses animais serão transportados. Só será permitida o transporte e só será feita a emissão da GTA, a Guia de Trânsito Animal, mediante a atualização cadastral da propriedade de destino. E com relação ao atendimento às suspeitas de doença vesicular e aos focos de febre aftosa, o que mudou? Né? Antes, a instrução normativa, que falava do programa técnico, ele descrevia todas as ações. Né? Claro que muita coisa estava descrita em alguns manuais técnicos, em alguns outros documentos, mas o documento, a instrução normativa era bastante extensa com relação à instrução do que fazer, do como fazer, né? Então tinha muito texto falando sobre isso. Hoje a nova instrução normativa simplificou. Ela faz agora referência aos documentos técnicos auxiliares a essa instrução normativa. Então nós temos uma ficha técnica de definição de caso. Essa ficha técnica está disponível no site do Ministério da Agricultura, então diz como que é um caso, quais são as características, o que é vínculo epidemiológico, toda a caracterização dessa doença.
né? A notificação, então as informações sobre a notificação e o atendimento à propriedade, os seus tempos, os seus prazos para que isso aconteça, né, não estão mais definidas na instrução normativa, porque elas já estão definidas na instrução normativa número 50 de 2013, que fala da lista de doenças de notificação obrigatória. Lá já se fala da notificação e do atendimento. Então não tem mais necessidade de estar nessa nova instrução normativa. Os procedimentos para investigação hoje estão definidos no Manual de Investigação de Doença Vesicular, também disponível no site do Ministério da Agricultura, né? E os procedimentos para caso de foco, né, estão definidos no Plano de Contingência para Febre Aftosa. Então, todas as ações relativas ao atendimento às suspeitas estão definidas organizadas e definidas em instruções normativas e outros manuais técnicos auxiliares, né? E a vacinação contra a febre aftosa, o que mudou? O Serviço Veterinário Oficial, a gente tem que lembrar aqui, vacinação ainda naqueles estados onde ela não foi suspensa, mas a gente tem o planejamento dessa suspensão para todo o território nacional nos próximos anos. Então, o Serviço Veterinário Oficial daquela unidade federativa deve fazer o controle e análise dos dados de cada etapa. Então, no estado onde ainda houver vacinação, tem que fazer o planejamento, número de doses, abrangência, propriedades aonde aonde ocorreu a vacinação, propriedades aonde não foi feita a vacinação, então deverá ser feito a investigação, por que não foi feita, se foi um simples atraso na notificação, né, na entrega da declaração de vacinação, ou se realmente não vacinaram. Então o Serviço Veterinário Oficial ele vai ter que executar medidas administrativas de punição, multa, né, nessas propriedades que não vacinaram. A gente tem que lembrar que aonde a vacinação ainda ocorre, ela é obrigatória. Então a fiscalização da vacinação contra a febre aftosa será efetuada por critérios técnicos com base em parâmetros definidos pelo Ministério da Agricultura, né? Todos definidos no plano de vigilância para a febre aftosa, aquele manual auxiliar do programa. E o trânsito dos animais, o que mudou? Né? Animais, produtos e subprodutos. A nova instrução normativa desburocratizou para o produtor e para o Serviço Veterinário Oficial. Não existe mais aquilo que a gente chamava permissão de ingresso. O que era isso? Bom, faz de conta que eu sou, né, uma área de baixo risco e estou querendo receber animais de uma área, de um estado ainda considerado de risco maior, né? Então eu estou falando da classificação anterior, de alguns anos atrás, né? Porque era assim que acontecia. Então eu solicitava ao Ministério da Agricultura essa permissão de ingresso de animais provenientes de outros lugares de maior risco. Então existia para esses animais, para esse grupo de animais que iria ser transportado, todo um conjunto de ações que deveria ser executada. Vacinação, né, obrigatória desses animais, quarentena antes deles serem transportados, quarentena no ponto de ingresso, né, com outra sorologia para ver se essa vacina surtiu o resultado e só depois seria liberado para introdução no rebanho de destino. Então, tinha uma série de ações, uma série de prazos que esses animais, somente os animais, não a propriedade a propriedade de origem, só os animais que estavam sendo transportados tinham uma série de ações que eles precisavam, que precisava ser executada e uma série de requisitos que eles precisavam cumprir. Então já não existe mais essa permissão de ingresso. A guia de trânsito animal, ela é emitida pelo Serviço Veterinário Oficial, quando na origem em zona livre com vacinação para a zona livre sem vacinação, né? Então
o serviço oficial vai precisar dos dados do destino desses animais e o cadastro do serviço veterinário estadual de destino, né? Esses animais eles vão ter que passar por vias específicas determinadas pelo Serviço de Vigilância Oficial, é aquele que a gente chama de corredores sanitários. O caminhão que tem que ser lacrado, o lacre registrado na guia de trânsito animal, ele só pode percorrer caminhos pré-definidos, é o que a gente chama de corredores sanitários, e tem que passar por postos de fiscalização pré-determinados, né? Então é a garantia que esses animais eles estão, é a garantia da origem, é a garantia do transporte até que eles cheguem no destino, né? Para granja de reprodutores suínos certificadas, não precisa que esses suínos eles sejam que a guia de trânsito animal seja emitida pelo Serviço Veterinário Oficial. Como é uma granja já certificada pelo Ministério da Agricultura, né, então o RT, o médico veterinário habilitado, ele pode emitir essa guia de trânsito, né? Lembrando que hoje só Santa Catarina é zona livre sem vacinação. Então o que a gente falou aqui em cima é uma ação exclusiva para entrada de animais em Santa Catarina. O trânsito de animais entre o restante do país, os outros estados, né, ela já é totalmente desburocratizada, não precisa desse nível de exigência todo, né? O Serviço Veterinário Estadual deverá adotar mecanismos de controle e responsabilização quanto à confirmação das movimentações de animais suscetíveis, né? Antes, os animais, a prioridade, né, de transporte era de animais vacinados, né? Agora, o estabelecimento em dia com a atualização cadastral e sanitária, ele tem prioridade. Então, antigamente, só era transportado entre zonas de diferente status sanitário animais considerados controlados. Hoje a gente já não precisa mais disso, porque a gente tem um Brasil inteiro livre de febre aftosa. Então, por isso que está se priorizando a questão das propriedades com o cadastro atualizado. Cadastro atualizado significa que o Serviço Veterinário Oficial tem o controle, né? Faz a vigilância nessas propriedades. Então, não tem mais prazo de carência, né, para o transporte. Não é necessário que o animal esteja vacinado. Para abate, até 90 dias após a etapa, não é necessária a vacinação. Por exemplo, em novembro é mês de vacinação. Se eu for abater os meus animais em dezembro, em janeiro, ou até eu tenho a previsão, né, de abate dos animais em janeiro, em dezembro, janeiro ou fevereiro, eu não preciso vacinar esses animais. Eu posso enviar esses animais para abate sem a declaração de vacinação, porque nós estamos numa área, num país inteiro sem circulação do vírus. Então já não existe mais esse risco de manter alguns animais, né, esses animais que vão para abate, por um período de até 90 dias sem a vacinação, né? Não é necessário mais o isolamento ou quarentena, isso que eu falei para vocês, né, para ultrapassar áreas com de um maior risco para um menor risco. Hoje já não existe mais áreas assim. Todas as áreas são consideradas sem risco, né? E tem que haver o cadastro junto ao Serviço Veterinário Estadual dos transportadores, o cadastro não só das empresas de transporte, quanto dos veículos transportadores. Porque só será aceito o transporte interestadual e para ultrapassar uma zona livre com vacinação para uma zona livre sem vacinação, né, somente de transportadoras e caminhões cadastrados pelo serviço oficial, ou seja, as transportadoras também terão
e serão controladas pelo Serviço de Defesa Agropecuária, né? O ingresso de animais suscetíveis à febre aftosa em zona livre sem vacinação foi facilitado, né? Então, os animais eles podem entrar, por exemplo, hoje é o exemplo ainda, né? Podem entrar em Santa Catarina para abate. Então, se o matadouro frigorífico se localizar dentro de uma zona livre sem vacinação, a entrada desses animais ela é facilitada, ela ocorre, né? Por exemplo, animais que vão para exportação. Se o porto for situado num estado livre, sem vacinação, animais provenientes de áreas com vacinação têm livre acesso para encaminhamento para exportação, para o encaminhamento para o abate, né? Para outras finalidades, né, exceto para bovinos e bubalinos, então a gente está falando aí, né, de suínos principalmente, esse transporte pode ser realizado, né, por veículo lacrado pelo Serviço Veterinário Oficial ou pelo médico veterinário oficial, através de rotas autorizadas, com animais identificados individualmente e sorologia negativa para febre aftosa até 30 dias antes do embarque, tá? O ingresso de animais suscetíveis à febre aftosa em zona livre com vacinação, ela pode acontecer. Então a gente está falando de uma zona livre sem vacinação para uma zona livre com vacinação. Então, se os animais eles estão indo para uma zona livre onde deve ocorrer a vacinação, essa vacinação ela não precisa acontecer no ato do transporte. Ela pode acontecer naturalmente na próxima etapa de vacinação. Então, quero transportar hoje animais. Eu estou hoje numa zona livre, onde não se vacina, e vou transportar meus animais hoje para uma zona livre que se vacina. Não preciso vacinar os meus animais para eles serem transportados. Eu posso transportar e esses animais serão vacinados naturalmente na próxima etapa, né? E animais, por exemplo, que são de áreas onde não se vacina e eles saem dessa área livre sem vacinação e vão para uma área livre com vacinação. Qual é o procedimento para com esses animais? Então a gente pode ter animais de alto valor zootécnico que podem ser transportados para centrais de inseminação, a gente pode ter animais que vão participar de leilões, a gente pode ter animais que vão participar de exposições. E como é que esses animais eles têm que regressar? Antigamente não era permitido essa saída. Hoje já se pode fazer essa saída, né? Então o regresso para a zona livre de febre aftosa sem vacinação, de animais suscetíveis à febre aftosa de alto valor zootécnico, portadores de identificação individual permanente e registro genealógico ou certificado especial de identificação e produção, movimentados para fins de participação em eventos de exposição ou julgamentos, assim como mantidos em centrais de coleta e processamento de sêmen, poderá ser autorizado mediante as seguintes condições: que eles tenham como origem uma zona livre de febre aftosa sem vacinação, que não tenham sido vacinados contra a febre aftosa, lá onde eles foram expostos, coletados, sêmen, etc. Então eles não podem ter sido vacinados lá. E tenham sido mantidos sob supervisão do Serviço Veterinário Oficial durante toda a permanência no evento de aglomeração ou nas centrais de coleta de processamento de sêmen. Então esse animal ele pode sair, se ele não pode ser vacinado no destino, e ele pode voltar caso tenha sido mantido sob a supervisão do Serviço Veterinário Oficial durante todo o período de saída dele, né? E os produtos, né? E os produtos. Não existe mais restrição quanto à febre aftosa para trânsito de produtos e subprodutos de origem animal entre zona livres, com e sem vacinação. Então, a gente pode ter o comércio livre em todo o país, sem restrição nenhuma, entre zonas livres com e sem vacinação.
Só existe uma exceção, que são aqueles materiais de risco, por exemplo, materiais de matadouros, que a gente fala, né? Então aqui, ó, excetuam-se os produtos de ruminantes obtidos da região da cabeça, incluindo faringe, língua e linfonodos associados, oriundos de áreas livres de febre aftosa com vacinação, e que não tenham sido submetidos a tratamento suficiente para inativar o vírus da febre aftosa quando destinados à zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, esses produtos de risco que não foram passados, né, por processamento térmico e tenham destino zona livre sem vacinação, eles não podem ser transportados. É a única exigência, é a única exceção. Tá? E a partir daí, né, essas foram as principais mudanças da legislação. Então, a legislação ela facilitou demais, desburocratizou demais a movimentação de animais, a vacinação, né, esse trânsito, o comércio de produtos, porque antes nós tínhamos áreas ainda com risco, hoje nós não temos mais. Né? Então, se hoje eu estou falando que a gente ainda tem estados com vacinação, em alguns anos a gente não vai ter mais nenhum estado vacinando. Então a gente vai homogeneizar as ações e simplificar demais as ações no Brasil inteiro. Então nós temos documentos que são complementares à Instrução Normativa número 48, né, que é essa nova Instrução Normativa para Vigilância da Febre Aftosa em todo o país. Então nós temos no Código Sanitário de Animais Terrestres, da OIE, nós temos todo um glossário que dá embasamento para a formulação dos nossos documentos, né? Documentos de como fazer a solicitação para o reconhecimento oficial da OIE para a condição de livre de febre aftosa. Temos um capítulo inteiro falando sobre febre aftosa. Temos o manual de provas de diagnóstico de vacinas para os animais terrestres, né, que tem todo um glossário terminológico também. Um capítulo que fala a respeito do banco de vacinas, então o que o Brasil está organizando, né, junto, não só o Brasil, mas os demais países, como deve ser organizado esse banco de vacinas, e todo um capítulo também sobre febre aftosa, né, sobre as vacinas para a febre aftosa. Né? E os documentos complementares? Então a gente tem o Plano de Vigilância Veterinária de Doenças Vesiculares, de 2007, o Plano Estratégico, que a gente comentou no início da aula, o Manual de Investigação para Doença Vesicular, que ele está sendo atualizado, né? O Plano de Contingência para Febre Aftosa, que ele está sendo atualizado, está sendo agora, ou foi recentemente publicado, ou está para ser publicado a atualização dele. As orientações para fiscalização do comércio de vacinas contra a febre aftosa e para o controle, né? E avaliação das etapas de vacinação. Está sendo... a gente tem esse documento, já está disponível, e o plano de comunicação em saúde animal, que também está sendo finalizado para ser executado. A ficha técnica de febre aftosa já está disponível no site do Ministério, o manual de padronização já está disponível, o manual de emissão de guia de trânsito já está disponível, o manual de trânsito de subprodutos já está disponível, o manual de sistema de informação também já está disponível. Então, existem uma série de documentos auxiliares e complementares para a execução do plano, né, ou das ações de vigilância da febre aftosa aqui no Brasil. Né? Então a gente tem aqui outras legislações complementares, como a Instrução Normativa número 49 de 2019, a Instrução Normativa 53 de 2007, que estabelece a situação sanitária com relação à febre aftosa de cada unidade da federação. Então essas hoje são as instruções normativas que estabelecem quais são os estados com e sem vacinação. Né?
A IN 52, que implanta a zona de proteção para a febre aftosa em Roraima, porque nós temos ainda uma situação crítica na fronteira com a Venezuela. A IN 11 de 2018, que fala do regulamento técnico para a produção da vacina contra a febre aftosa. Instrução normativa número 5 fala a respeito do regulamento técnico de biossegurança para manipulação do vírus, da febre aftosa. A instrução normativa 229 de 98, que autoriza o uso do selo de garantia dos frascos, o selo holográfico de garantia nos frascos de vacina para febre aftosa. A IN 44, que estabelece as normas para certificação sanitária e compartimentação da cadeia produtiva de suínos. E a portaria número 116, que aprova o plano estratégico. Então, existem uma série de regulamentos que acompanham essa instrução normativa, que dão embasamento para essa instrução normativa número 48 de 2020, que foi publicada recentemente. E aí outras legislações, né? O decreto 5.741, né? que define o SUASA, a lei 12.873 e correspondente ao decreto 8.133, que dispõe sobre a declaração de estado de emergência fitossanitária e zoossanitária, a IN 15, que institui o Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias, a Lei 6446, que corresponde, né, ao decreto 1871, dispõe sobre a inspeção e fiscalização obrigatória do sêmen destinado à inseminação artificial, e a instrução normativa número 50 de 2013, que estabelece a lista de doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial. Então, assim, ao mesmo tempo que a legislação hoje ela simplificou bastante a execução do programa, nós temos um complexo sistema normativo para dar embasamento e sustentação ao Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. Então, por hoje é só.